Ok, vamos neste vídeo ver mais uma tática de resolução de equações. Esta tática eu chamei de tática da divisão e a gente vai já perceber por quê. Mas antes de a gente chegar nesse ponto, vamos nos lembrar o que é a multiplicação, né? Por exemplo, quando a gente tem 5 mais 5 mais 5, ou seja, eu tenho justamente o número 5 três vezes numa adição, eu transformo isso numa multiplicação da seguinte forma. Tem 3 vezes 5, fica 3 vezes 5. Então, essa multiplicação, ela vem da adição de parcelas iguais. Tranquilo, né? Até aí. Então, não tem nenhuma dificuldade se a gente tiver, por exemplo, 20 mais 20 mais 20 mais 20. A gente pode dizer que isso aqui é 4 vezes 20. Porque nós temos aí o número 20 mal escrito, mas dá para ver aí que são 4 vezes numa adição. Ok, tranquilo, né? Agora, e quando a gente tem um número que a gente não conhece, será que vai fazer diferença? Por exemplo, se eu tiver x mais x mais x, né? Nesse caso aqui, independente de quem seja x, eu tenho 3 vezes, né? Então, isso aqui a gente escreve como sendo 3 vezes x, que normalmente na escrita matemática, a gente omite esse sinalzinho aqui de multiplicação e escreve assim, 3x. E eu digo isso porque, às vezes, eu percebo que as pessoas, os alunos, esquecem o que é que significa 3x. É 3 multiplicado por um número desconhecido, no caso, 3 vezes x, né? E, por exemplo, quando a gente tem assim, vamos supor que a gente tivesse a expressão ou a operação 5x menos 3x, né? Aí muita gente fica assim, ai meu Deus, como é que faz isso? Ora, 5x é x mais x mais x mais x mais x, né? Ou seja, eu tenho o x 5 vezes. E o 3x é x mais x mais x. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair 3x. Então, eu tenho 5x aqui, né? Isso aqui é 5x. E eu vou subtrair 3x. Logo, vão ficar 2x como resposta, né? Ou seja, por isso que nós dizemos que 5x menos 3x é 5 menos 3, 2x. Uma outra coisa que é, tipo assim, inerente à situação, mas que muitos têm dificuldade de compreender, que é uma coisa assim meio existencialista, assim, filosófica. Eu tenho aqui o x. Ora, se eu tenho o x sozinho, né? Quem é que está aí multiplicando o x, né? Será que é zero? Porque não tem nada aqui, né? Aqui não tem nada, tal. Então, ora, se ele está sozinho, ele está somente uma vez, né? Então, a gente escreve assim. Isso aqui seria 1 vezes x. Mas, esse 1 vezes x, ele já é, tipo assim, inerente à situação. Não precisa escrever, certo? Então, esse númerozinho que multiplica o x, que a gente chama de coeficiente da variável x, né? Quando o x está sozinho, ele é igual a 1, né? Porque ele está sozinho, é só um x. Quando a gente tem 2x, aí sim, o 2 está visível. O meu coeficiente aqui de x, que está multiplicando o x, é 2, ou seja, que corresponde a x mais x igual a 2x. Mas quando ele está sozinho, a gente não escreve 1 vezes x, a gente escreve só x, mas a gente sabe que quem está multiplicando, o coeficiente daquela variável ali, é igual a 1. Muito bem, então dito isso, né, depois dessa nossa breve conversa, nós vamos ver
a, a nossa tática de resolução de equação usando a divisão. Então, nós estamos na seguinte situação. Vamos a um exemplo. Temos a situação do tipo assim. 2x é igual a 12. Então, isso aqui é uma equação, como nós já vimos, né? É uma equação. O meu primeiro membro é 2x, o meu segundo membro é 12. E eu quero saber, para resolver esta equação, quem é o número misterioso x, que quando multiplicado por 2, dá como resultado o 12. Quem é esse cara? Se a gente for pensar um pouco, a gente pode resolver essa equação de cara. É só pensar assim, já sei. 2 vezes quem dá 12? 2 vezes 6. Então, 2 vezes 6 é igual a 12. Logo, o meu x é igual a 6. E isso resolve a minha equação simplesmente por observar o que é que está sendo pedido. Está sendo pedido o número que multiplicado por 2 é igual a 12. Entretanto, como nós estamos vendo as técnicas, nem sempre a gente tem essa facilidade de encontrar assim, o valor de x, né? E para isso a gente usa, como nós vimos já antes, as técnicas. Como nós temos uma equação, por exemplo, 2x igual a 12, que nós já sabemos inclusive a resposta. Mas como esse primeiro termo é um número que é igual ao segundo termo, ou seja, o primeiro membro é igual ao segundo membro, se eu dividir ao meio esse meu primeiro membro e dividir ao meio também o segundo, ou seja, eu estou dividindo ao meio duas coisas iguais, então aquela metade vai continuar sendo igual, né? Porque eu peguei algo, dividi ao meio, e o segundo membro também dividi ao meio da mesma forma. E essa é a nossa tática desse vídeo. E o valor que a gente vai fazer para dividir é justamente o coeficiente de x, que no caso aqui é 2. Então, funciona mais ou menos assim. Eis a nossa equação, 2x igual a 12. Eu posso dividir essa equação por qualquer número que não seja igual a 0. Então, vou dividir por quem? Por 3, por 10, por 20? Não, vou dividir por 2, né? Porque o 2 está bem visível aqui. Eu quero que ele saia e eu consiga isolar a minha variável em um dos lados da equação. Então, o que eu faço? Eu divido isso aqui por 2 e divido isso aqui também por 2. Aí, o que acontece? Esse 2 aqui por 2 dá 1. Lembra do 1, que é o coeficiente do x? Fica só x. E 12 dividido por 2, a metade de 12 é 6. Observe que a gente, mais uma vez, conseguiu chegar na mesma resposta da nossa equação. Mas para que a gente precisa dessa técnica, né? Porque a técnica, ela auxilia a gente a sempre chegar no resultado correto. E às vezes a gente ficando por tentativa, mas vai demorar mais e talvez a gente nem consiga com facilidade encontrar o resultado. Por exemplo, se eu tiver assim, 4x é igual a 116, por exemplo. Aí é uma equação parecida com a anterior, mas agora eu tenho que encontrar um número que multiplicado por 4 dá 116. A gente tem que ficar, né? Então, olha só como a técnica é interessante. Eu digo, olha, mas o coeficiente de x é 4. Se eu dividir o primeiro membro por 4, o x vai ficar sozinho. E eu consigo o meu objetivo. Só que se eu dividir o primeiro membro por 4, eu vou ter que dividir o 116 também por 4. Mas isso não é problema. Então, a gente pega e divide aqui por 4. Divide aqui também por 4. E aí, o que acontece? Olha só. Esse 4 dividido por 4 é igual a 1. Fica somente o x. E aqui eu tenho 116 dividido por 4. Né? 116 dividido por 4. Que a gente pode simplificar ou dividir. Bora dividir. Pega aqui o 116 dividido por 4. Começa pelo 11. No caso vai dar 2
2 vezes 4 é 8, né? Vamos pegar aqui o resto parcial. 8, 11 menos 8, 3, né? 8, 9, 10, 11. Baixa aqui o 6. 36 dividido por 4 dá 9. 4 vezes 9 é 36. O resto é zero, a divisão é exata, né? E o meu número misterioso aparece como sendo 29. Então, observe a facilidade, né? A versatilidade aqui da nossa técnica. Se a gente fosse querer adivinhar esse número, que era 29, aqui, olhando só para a equação inicial, 4x igual a 16, a gente tinha que ficar tentando, né? E com a técnica, não, a gente já chegou no resultado da equação, né? Solucionamos a equação. Simplesmente progredindo, caminhando, né? Usando aí essa técnica de dividir a equação pelo número que a gente quiser. Então, aqui a gente conclui. Vamos fazer aqui, por exemplo, só para ilustrar um outro exemplo mais rápido. Vamos supor que tivéssemos 3x, 3x igual a 81. Mais uma equação semelhante, né, às anteriores, só que agora o coeficiente de x é 3. Então, nós vamos dividir essa equação por quanto? Por 3, né? Então, vamos reescrever aqui, podemos fazer assim, 3x dividido por 3. Se 3x é igual a 81, então 3x dividido por 3 é igual a 81 dividido por 3. Agora a gente está destacando aqui que a gente está partindo desse momento aqui, né? E estamos dividindo a equação toda por 3 para eliminar o coeficiente, para transformar o coeficiente em 1, né? Da nossa variável x. Porque o que acontece? 3 por 3 dá 1, fica só o x. E o 81 dividido por 3, que no caso é 27. 3 vezes 27 é igual a 81. Então é isso. Essa técnica é super importante, super útil para a gente resolver equações em uma variável no primeiro grau.